pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre floração, sobre a importância desse fenômeno para a planta, né? A fase reprodutiva é quando a planta está fechando um ciclo de crescimento, ou em alguns casos é o primeiro e único ciclo de crescimento, onde a planta vai morrer logo após a floração. Então, é um processo onde as gemas apicais ou as laterais sofrem uma metamorfose, que ao invés de se transformar em folhas, se formam em flores. E isso é coordenado tanto por fatores ambientais, que regulam a mudança de produção de hormônios, que levam então à indução da floração. Então esse é o objetivo da aula de hoje, de conhecermos um pouquinho quais são os fatores ambientais que afetam a floração das plantas e em que balanço hormonal é necessário para que isso aconteça. Bem, a floração da importância comercial, não tem dúvida, né? De fato, muito do que a gente conhece de fisiologia vegetal é baseado nos estudos de plantas comerciais, porque a gente utiliza flores, enfim, para diversos fins, né, comerciais. Mas para a planta, a floração é a passagem do crescimento vegetativo para a fase reprodutiva. Então é o momento em que a planta ou termina um ciclo de crescimento, né, ou faz então a sua fase reprodutiva, dando origem agora a novos filhotes, né, enfim, perpetuando a espécie através então das sementes que vão ser oriundas da flor do óvulo fecundado. Então nós temos plantas que são anuais e bianuais, que têm um ciclo de vida no período de 1 ano ou até de 2 anos, e aí termina o ciclo de vida da planta, ou plantas perenes, que no final de um ciclo de crescimento ela termina com uma floração, mas a planta dura, né, enquanto for necessário, ela não tem um tempo de vida definido. Então os meristemos eles mudam, né, sua via de desenvolvimento ao longo da vida. Então se o meristema se encontra na sua fase juvenil, ele não é capaz de florescer, não é capaz de reproduzir. Só é capaz de reproduzir quando se encontra na fase adulta vegetativa, onde sofre então mudanças morfogenéticas que nas gemas, na região meristemática, dando origem então à fase adulta reprodutiva. Então o indivíduo juvenil não é capaz de reproduzir, somente se ele estiver na fase adulta. E o estado de juvenilidade é variável de planta para planta, de espécie para espécie, mudando bastante aqui, como a gente pode comparar nessa tabela. Então, o estado em que a planta não responde ao estímulo de floração é o estado que nós classificamos elas como juvenil. Ela se encontra na fase de juvenilidade. Então, olha aqui, a duração da fase juvenil de algumas plantas lenhosas. A roseira, por exemplo, a fase juvenil está entre 20 e 30 dias. Após 20 a 30 dias, a planta já é capaz de responder a estímulos ambientais ou hormonais que induzem a floração. A uva, 2 a 4 anos, maçã de 4 a 8, laranja de 5 a 8 anos, sequoia de 5 a 15 anos e o carvalho só vai florescer pela primeira vez após 25 anos, né? Entre 25 a 30 anos, que vai sair da fase juvenil e é capaz então de responder para a indução da floração. Nós temos algumas espécies de bambu em que só tem uma fase reprodutiva e ela demora 100 anos. Então é de 100 a cada 100 anos que acontece a floração, ou seja, ele fica 100 anos na fase juvenil, não sendo capaz de responder a estímulos para a indução da floração. E os tecidos juvenis, eles são produzidos primeiro e estão sempre na base do caule, né? Então nós temos aqui o caso da Acácia heterofila, que o próprio nome já nos ajuda, né, a ver que tem folhas diferentes, que nas fases juvenil ela tem folhas compostas. Olha aqui, uma folha que era simples, né, dividida aqui em folíolos e uma folha composta. À medida que ela vai passando da fase juvenil para a fase adulta, a folha fica simples. Então pode se encontrar na mesma planta folhas simples e folhas compostas que marcam exatamente o período da fase juvenil e da fase adulta. Bem, as plantas normalmente elas sincronizam a floração, né? Então, indivíduos da mesma espécie tendem a florescer no mesmo período. E como é que elas sabem, né? Daí entre parênteses ali, não que as plantas tenham algum tipo de consciência quanto a isso. Mas existe essa sincronização, né? Um pé de ipê sempre vai florescer junto com outro pé de ipê da mesma espécie. Então, todos os ipês amarelos florescem ao mesmo tempo. Isso é importante, né, do ponto de vista ecológico, porque você aumenta a possibilidade de haver o fluxo gênico, né, de haver troca de material genético pela reprodução cruzada. E aí, algum fator, de fato, tem que ser o responsável pela sincronização, né, algo que todo mundo receba ao mesmo tempo. Então, florescer sincronizado é interessante? É interessante, porque favorece a reprodução cruzada. E o fator que permite com que todas elas
induz a floração no mesmo período? Normalmente é o comprimento do dia, se o dia é curto ou se o dia é longo. Então, normalmente essa indução ela acontece na folha, então são as folhas que percebem esse comprimento do dia, baseado na proporção de fitocromos ativos e fitocromos inativos. E aí, nós temos então a presença de compostos que nós chamamos de florígenos, que são transportados pelo floema a partir da folha e levados para gemas que sejam apicais ou gemas axilares, que vão dar origem então às flores. Veja, aqui eu tenho um crisântemo, que é uma planta de dia curto. Veja, se eu coloco essa planta em contato e em condições de dias longos, ela não floresce. Mas essa mesma planta com a mesma idade em condições de dias curtos, ela floresce. Agora, se eu bloqueio essa planta, eu coloco algo aqui que bloqueia o ápice, onde a flor é formada, e as folhas, e exponho as folhas a dias curtos, e o ápice a dias longos, ela floresce. Agora, se eu exponho essas folhas a dias longos e o ápice a dias curtos, ele não floresce. Ah, mas espera aí, a floração acontece no ápice. Então quer dizer que se eu coloco os dias curtos, que é o comprimento de onda que essa planta floresce, no ápice, não induz a floração. Então, de fato, não é o ápice que percebe o comprimento do dia, e sim as folhas. Ou seja, se eu coloco as folhas em dias curtos, mesmo a região apical estando exposta a dias longos, ela induz a floração. Então, o florígeno produzido nas folhas é transportado via floema, nesse caso do crisântemo, para o meristema apical, para dar origem, então, à flor, induzindo a metamorfose e a transformação de uma folha em flor. Bem, então os fatores endógenos que induzem a floração são os hormônios, o estado nutricional, se a planta apresentar algum tipo de deficiência nutricional, isso pode afetar a floração, e também um ótimo de estado nutricional favorece a floração. Esses estudos de nutrição mineral para a produção de flores e de frutos é importante por conta disso, de você conhecer qual é o melhor balanço nutricional para induzir uma melhor floração das plantas. E o ritmo endógeno, a planta vai ter um ritmo endógeno regulado por um período de 24 horas, que vai favorecer ou não a floração. E os fatores exógenos, principalmente o fotoperíodo, a qualidade da luz, se são luz de comprimento de onda adequado para modificação do fitocromo, que já viu que está na fase do vermelho e vermelho extremo. As temperaturas, no caso da tulipa é sempre o clássico, que ela só vai florescer se passar por um período de baixa temperatura. E a disponibilidade hídrica, já tem plantas que só induzem a floração se passar por estresse hídrico. E aí esse estresse hídrico leva então à floração dessas plantas. Muito bem. Hormônios, como os hormônios interagem com a floração? Então o etileno ele tem um efeito inibitório na maioria das plantas, ele inibe a floração, e causando por quê? Porque ele causa a senescência das flores, as flores vão cair antes da hora. Mas no caso de abacaxi, o etileno tem um efeito positivo, estimulando a floração e sincronizando a floração, permitindo com que todos os indivíduos floresçam ao mesmo tempo. Então o etileno tem um papel nesse sentido de indução da floração. As citocininas, ela estimula através do aumento da translocação do estímulo floral, e estimulando assim as folhas para o ápice em algumas plantas. Então as citocininas têm um papel importante de mobilização dos nutrientes para onde ela ocorre, além de induzir a divisão celular, e ela tem um papel positivo na indução da floração, uma vez que mais nutrientes são mobilizados, mais energia é mobilizada e mais células são induzidas à divisão e assim favorecendo a floração nas plantas. Então a citocinina tem um efeito positivo nessa função da floração. O ácido abscísico tem algo bastante curioso, que é a floração de algumas plantas em situação de estresse. Então tem muitas plantas, principalmente as herbáceas, que têm a sua floração induzida se passar por uma situação de estresse. Então existe alguma situação difícil, ou a restrição hídrica, ou aumento da temperatura, estresses ambientais que induzem um aumento maior da produção de ácido abscísico, e esse aumento da produção de ácido abscísico sinaliza então para que a planta entre em processo de floração. Dessa forma, é tentativa de sobrevivência e perpetuação da espécie, garantindo então com que os indivíduos que possam ficar encontrem situações melhores depois dessa situação de estresse. Então, o aumento nos teores de açúcar no vacúolo de células de gemas de macieira, causando uma maior drenagem
para essas células induzidas por ácido abscísico e sem muita relação com a floração diretamente, né? Simplesmente sendo um sinalizador de estresse. Quando a planta está em situação de estresse, o ácido abscísico é produzido e mostrando com que essas plantas têm uma estratégia de florescer em situação de estresse. E as gibberelinas, ela induzem em plantas de dias longos, que frequentemente requerem frio para florescer, ela induz a floração, né? Então, elas passam por um processo de dias longos no período do verão e antes desse período dos dias longos no verão, durante o frio, há um acúmulo de gibberelinas que pode levar à indução da floração. O alongamento do caule em plantas, em rosetas, né, que possibilita flores mais robustas, maiores, e também causa inibição, especialmente em árvores frutíferas, como cerejeiras, citras, amendoeiras, as gibberelinas inibem a floração. Bem, o que é um ritmo endógeno, né? É um ritmo regulado por um ciclo de 24 horas. É a quantidade de luz e de escuridão num período de 24 horas. Então, no período de 24 horas, a gente consegue medir a quantidade de horas de sono e a quantidade de horas de luz, a quantidade de escuro e de luz. As plantas também conseguem medir isso através da proporção de fitocromos ativos e fitocromos inativos. Então, se eu coloco uma planta no escuro total, ela permanece com esse ciclo, né, durante um período. Então, por exemplo, abre os estômagos de dia, fecha de noite. É um dos fenômenos regulados por um ciclo circadiano. Abre de dia, fecha de noite. Mesmo se eu colocar a planta no escuro, ela vai abrir de dia e fechar de noite, né? É marcado por tempos endógenos através do ciclo circadiano. E então a floração, ela é um processo fisiológico regulado por ritmos endógenos, que são períodos de luz e de escuro. E ao longo do planeta, ao longo do período do ano, nós temos mudanças muito grandes nessa proporção de luz e de escuro. À medida que eu aumento aqui em latitude, então está aqui o planeta, né, tem aqui o Equador. Então, na região do Equador, onde eu tenho 0 aqui de latitude, praticamente não temos variações de hora de luz por dia, ou seja, ó, eu tenho 12 horas de luz o ano todo. 12 horas de luz, consequentemente 12 horas de escuro o ano todo. À medida que eu aumento aqui o grau de latitude, eu vou passando aqui para 30, 60 graus de latitude, eu já tenho variações enormes da quantidade de luz ao longo do ano. Então veja, aqui ó, aproximadamente em julho, a 60 graus de latitude eu tenho 19 horas de luz, né? Então, as plantas que florescem em regiões tropicais, aqui com 0 graus de latitude, normalmente o estímulo que induz a floração não é o comprimento do dia, já que não há variação do comprimento do dia. Mas à medida que eu aumento aqui o grau de latitude em relação ao Equador, eu começo a ter uma interferência muito grande do comprimento do dia, né? Então são essas curvas aqui do gráfico mostrando que essa amplitude aumenta muito à medida que se distancia do Equador a quantidade de luz por dia. Então nós temos aqui já no extremo, aqui em dezembro, onde eu tenho somente 7 horas de luz e o restante então de escuro, né, mostrando que de fato tenho dias muito curtos, né? Então essa variação da quantidade de hora de luz e de escuro ao longo do ano é o que regula para muitas plantas que passam por esse fotoperíodo a floração, a indução da floração. Então por isso que nós temos plantas de dias curtos e plantas de dias longos. E em regiões tropicais, normalmente as plantas são de dias neutros, não sendo o comprimento do dia que induz a floração, porque nós vimos que praticamente não há mudança disso. Né? Então eu tenho aqui a porcentagem de plantas floridas e o comprimento do dia. Então veja, essa espécie rosinha aqui, a Farbits new, ela em dias curtos floresce à medida que aumenta a quantidade de hora de dia, diminui a floração. O contrário acontece com Synapses alba. Em baixos comprimentos do dia, ela não floresce, mas só vai induzir em dias mais longos, né? Então, mostrando classicamente um gráfico clássico, onde a gente consegue perceber essa diferença entre plantas de dias curtos e de dias longos, quanto à demanda de luz para a indução da floração. Os fotorreceptores são os fotorreceptores de ultravioleta UVB, também os criptocomos, que absorvem na faixa do azul e do ultravioleta, e o mais conhecido e o mais estudado de todos eles é o fitocromo, que absorve luz na faixa do vermelho e do vermelho extremo. Bem, então um cromóforo importante que a planta tem, que detecta a quantidade de horas de luz, é o fitocromo. Então o fitocromo absorvendo a luz na faixa do vermelho, esse anel aqui, essa porção do anel que se encontra na posição trans, vira na posição cis, e só simplesmente essa mudança da configuração desse anel leva à ativação do fitocromo. Então FV, fitocromo inativo, FVF, fitocromo ativo.
que leva então à transdução de sinais e a vários eventos relacionados à presença da luz, como a fotomorfogênese. Ele pode ser destruído, que ele é relativamente instável, ou então convertido a fitocromo inativo, que seja no escuro ou quando absorve o comprimento de onda na faixa do vermelho extremo. Então, a quantidade de horas do dia é medido pela planta pela quantidade de fitocromos ativo. Então, quanto mais tempo o fitocromo ativo permanece dentro da célula, maior a quantidade de horas do dia. E quanto menos fitocromos ativo, menor a quantidade de horas do dia. Então, o fitocromo tem um papel importante na indução da germinação, né? Enfim, vários processos que estão relacionados ao ritmo circadiano. Então, a luz, né, que a planta consegue perceber no ambiente, é captada ou por criptocromos ou por fitocromo, que leva uma cascata de sinalizações e a transdução e ativação pela luz. Com isso, ativa genes do relógio biológico, que leva à transcrição de RMNA, a tradução no citoplasma de proteínas relacionadas ao relógio biológico, que, por sua vez, ativa vários processos ligados ao ritmo circadiano, como a expressão de genes, fluxo de íons, nastismos, teores de cálcio, atividade enzimática, abertura estomática e floração, que é o processo específico que nós estamos comentando aqui. E essas proteínas do relógio modificadas levam, então, à ativação dos genes do relógio quando a luz é retirada. E assim, a planta, então, não responde mais a esses processos quando a luz não ocorre, né? Mas é dessa forma que a planta consegue, então, medir a quantidade de horas de luz e de escuro que ela se encontra exposta. E assim, ativar alguns processos relacionados ao ritmo circadiano. E em específico, do nosso exemplo da aula de hoje, é sobre floração. Então, esse gráfico é muito comum, né, de nós observarmos em livros de ensino médio, mostrando o papel da luz na floração. Então, aqui nós temos uma planta que se coloca na planta de cima, é uma planta de dias longos, e a planta de baixo é uma planta de dias curtos. Se eu coloco as plantas de dias longos em dias maiores do que o período crítico de escuro e pequena quantidade de luz, de escuro, perdão, ela floresce. Agora, para plantas de dias curtos, isso não vale. Ela só vai florescer se ela estiver exposta a períodos menores do que o período crítico de escuro, que é essa linha tracejada aqui. Agora, se eu bloqueio a luz, se eu bloqueio o escuro, né, por uma flecha de luz branca, olha só. Esse aqui eram dias curtos, não era? O dia está curto e a noite está longa. Mas no meio da noite teve um bloqueio, teve um flashzinho de luz branca. O que aconteceu? A planta de dias curtos, que era para florescer, não floresceu, e a planta de dias longos, que não era para florescer, floresceu. E assim vai. Se a gente der o mesmo flash de vermelho, ele floresce, e aqui não floresce. Agora, se o primeiro flash for vermelho e o último for vermelho extremo, todo o fitocromo se converte agora para o escuro. E aí sim, a planta de dias curtos floresce, a planta de dias longos não floresce. Se eu colocar vermelho, vermelho extremo, vermelho, eu tenho aquela mesma resposta da luz branca, mas se o último flash for vermelho extremo, aí sim a planta de dias curtos floresce, as plantas de dias longos não florescem. O que isso me diz, pessoal? Que de fato a planta de dias curtos, ela mede a noite, né? Plantas de dias curtos tem que ter noites longas. Então vejam, a planta de dias curtos precisa de noites longas. Então aqui é uma planta de dias curtos, como o caso do crisântemo, que precisa de noites longas. O último flash foi vermelho extremo, beleza, o fitocromo voltou a ficar inativo e as horas de escuro continuaram sendo contadas. Agora, se o último flash for vermelho, o fitocromo fica ativo e aí a noite foi bloqueada. Então, esse experimento é clássico, né, mostrando que de fato o comprimento da noite é importante para que a planta possa perceber que a noite está curta ou está longa, para as plantas que dependem do comprimento do dia para induzir a floração. Então, interpretar esse gráfico ele é muito interessante porque a gente consegue casar essa importância dos fitocromos ativos e inativos para induzir a floração de plantas de dias curtos e de dias longos. Beleza? Então, essa é a nossa penúltima aula do curso de Fisiologia. Na próxima aula nós vamos falar sobre senescência, sobre o envelhecimento dos órgãos e assim terminamos o nosso curso. Até a próxima aula!